Nesse exato momento, o São Paulo tá fora da zona de classificação do Campeonato Paulista e sendo eliminado na fase de grupos, cara. Meu Deus, Sgarbi, que absurdo, cara, que absurdo. Eu tenho que me preocupar. Nossa, fora Carpi. Calma, gente. Eu vou explicar nesse vídeo um pouco do que eu penso desse início de temporada do Tricolor e o porquê que eu sou completamente contra, cara. Completamente contra esse clima de terra arrasada e de caos que alguns torcedores e influenciadores são paulinos estão criando. Vem comigo e vamos que vamos pro vídeo. Ó, se você é São Paulino e tá completamente indignado, inconformado com essa situação do Tricolor, você já deve estar nos comentários. Ah, seu moleque passa pano, pô, tá de sacanagem, Sgarbi. Calma, gente, prometo que nesse vídeo eu vou explicar bastante a minha opinião. E se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários que a gente bate um papo legal, que é a parte legal do futebol. Seguinte, vou começar falando sobre o começo de temporada do São Paulo. O São Paulo não tinha perdido ainda na temporada, até o jogo contra a Ponte Preta. E o São Paulo vem, depois dessa partida, de outros dois resultados negativos, né? Uma derrota para o Santos no Morumbi e um empate em casa também para o Red Bull Bragantino reserva. E o que incomodou o torcedor e me incomodou também nesses jogos, vou ser sincero, me incomodou, claro, é o desempenho do Tricolor. O São Paulo não jogou bola, muito pelo contrário, produziu pouco, não jogou bem, não tiveram muitas jogadas ensaiadas, jogadas bonitas. Isso pra mim é um fato, e aí o torcedor tá com razão de questionar, de falar, não tá legal, não tá legal em campo que a gente tá assistindo. Tudo bem. Mas pra mim, qual que é o problema, cara? A gente cai muito numa cultura do imediatismo aqui do futebol brasileiro. Que é logo assim, os primeiros resultados negativos já cai matando no treinador. Ah, o Carpini, esse estagiário aí, pô, o São Paulo tá produzindo nada, com o Dorival era muito melhor. Ó, eu gosto muito do Dorival, sou fã do Dorival, tá? Eternamente grato ao Dorival, campeão da Copa do Brasil pelo Tricolor e tal. Mas, pessoal, vamos lembrar, o São Paulo na temporada passada, fora de casa também, no Campeonato Brasileiro, ganhou uma partida só na última rodada fora, contra o Bahia. Então não era um São Paulo, Manchester City, um São Paulo Real Madrid ano passado, não era isso. São Paulo encontrava esses resultados, mas muitas vezes sem desempenhar um grande futebol. Isso para mim também é um ponto que a gente tem que ter em mente e lembrar bastante disso. Outra questão é que eu sinto às vezes que essas pessoas que criam caos têm memória curta também. Porque o São Paulo, há menos de um mês, o São Paulo venceu em Itaquera, quebrou o tabu em Itaquera, né? Importantíssimo para a história recente de São Paulo, importantíssimo. Você pode até falar, mas não foi um título, gente, mas tudo bem, é um tabu que incomodava muito o torcedor. Eu falando aqui como um torcedor, eu não aguentava mais esse tabu, não aguentava mais. E venceu a Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Um jogaço, um jogo de igual para igual com o Palmeiras ali, com poucas oportunidades para os dois lados. Marcação de São Paulo muito bem, marcação do Palmeiras bem também. E foi campeão. Então eu não entendo agora esse movimento assim drástico da torcida, sabe? De, Carpini, fora Carpini, nossa, diretoria não contrata, os jogadores, isso, aquilo. Para mim, a diretoria montou um bom elenco para esse ano, tá? Um elenco que tem um perfil vencedor, um perfil importante que mistura experiência com a juventude para disputar uma Libertadores, por exemplo. Eu concordo que faltam algumas peças, tá? Principalmente um lateral esquerdo para disputar a posição ali com o Wellington. Quem sabe um zagueiro canhoto também para ser opção ali no elenco, apesar de que eu gosto bastante do Diego Costa, do Alan Franco, do Ferrares também que tá no banco. Então, nesse ponto eu concordo. Mas para mim, esse clima de caos, de terra arrasada, como se nada tivesse certo no São Paulo, é perigoso e o São Paulino pode estar entrando por conta dessas conquistas, de ser o novo São Paulo, né? Numa síndrome, entre aspas, que eu gostava de falar bastante, com o máximo respeito do mundo aos flamenguistas, ao Flamengo, claro. O Flamengo é um time que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, mas numa síndrome que existia com o Jorge Jesus, por exemplo, de que nada depois do que foi feito naquela temporada com o Jorge Jesus estava bom. Tanto que chegou um Rogério Ceni no Flamengo, conquistou 3 títulos e foi chutado, porque não desempenhava um futebol maravilhoso como o Flamengo de Jorge Jesus, que foi algo atípico no futebol brasileiro. Então, para mim, tem que ter calma. O Carpini chegou há pouco mais de um mês, né? Bem pouquinho mais de um mês, aliás, no São Paulo. É um cara que está se adaptando ainda. Eu não concordo com esse comentário de que o estagiário, isso, aquilo. Eu acho que ele tem que parar de insistir, por exemplo, em alguns jogadores que não vêm rendendo. Mas aí a gente entra em outra questão, que é o que eu queria falar. Os desfalques do São Paulo, cara. O São Paulo hoje é um time muito desfalcado. E quando a gente para pegar os jogadores que desfalcam algumas posições no time titular, esses caras são pilares do time. Então a gente pega Rafinha, capitão, titular absoluto de São Paulo na temporada passada, campeão de Copa do Brasil, de Supercopa. O Wellington Rato, que para mim é um dos jogadores mais subestimados dessa história recente de São Paulo, cara. Um cara que tinha que ser muito mais valorizado pelo torcedor, pelo clube, enfim. Pelo clube não, no caso, por tudo que envolve o São Paulo, sabe? Um jogador muito importante no título da Copa do Brasil de São Paulo em vários jogos decisivos. O Lucas Moura, que dispensa comentários, né, cara? É o cara de São Paulo quando tá em campo. Então o Carpini tem dificuldade para implementar seu esquema tático, suas táticas, sem esses jogadores que são pilares. Sem o Wellington Rato e o Lucas Moura, o São Paulo sofre muito com a criação, e o Carpini hoje não tem opção.
Aí que eu acho que o torcedor também tá questionando bastante com razão a questão do James Rodrigues. Pô, será que não dá, cara? E eu sinto falta de alguém falar sobre isso. Será que não dá pra bater um papo com o James, entrar em um acordo com o James e botar o cara pra jogar no momento que a gente precisa dele? Dar oportunidade pro cara? Eu acho que seria algo interessante. Eu não sei como que tá a situação dele no São Paulo hoje, porque mais ninguém fala disso. Mas se conseguisse, seria algo super interessante pro Tricolor. Mas continuando, cara, quando a gente para pra pegar a lateral direita, por exemplo, o Carpini hoje tá tendo que improvisar. Porque Igor Vinícius e Moreira estão lesionados também. E são lesões comuns, tá? Eu falei com médicos ligados ao futebol. Cara, eles falaram, meu, jogador que passa um ano fora, como é o caso, 1 ano, 8 meses, enfim, de Moreira e Igor Vinícius na temporada passada, quando volta, cara, esses caras sofrem muito, muito muscular. E o Moreira, a gente viu, o Igor Vinícius também já voltou jogando como titular. O Moreira, na fogueira, assim, entre aspas, foi muito bem, né? Jogou muita bola contra Corinthians, contra Palmeiras, jogos decisivos contra Água Santa. Então, o cara que já volta em altíssimo rendimento e muita intensidade, ele tem esse risco, tá, de se lesionar. Mas o Carpini tem essa dificuldade também de armar o jogo. Não tem jogador suficiente para armar o jogo da forma que ele gostaria. E aí ele tá insistindo em alguns erros que eu concordo. Por exemplo, o Luciano para mim não é um criador, cara. O Luciano para mim ele só se sobrecarrega, essa é a palavra. Sendo um camisa 10, entre aspas. Não no número, tá? Na função dele em campo. Ele é um atacante, cara. Um cara pra estar lá na frente do gol fazendo gol, que é o que ele sabe fazer de sobra. Não à toa, um dos grandes artilheiros do São Paulo nesses últimos tempos. Então, para mim, tem essa questão que aí o Carpini precisa corrigir com urgência no São Paulo, tá? Precisa se ligar nisso. Mas eu não acho que é um aumento de caos, cara, como eu tô vendo. O São Paulo tem um ano importantíssimo de Libertadores, finalmente, cara. Não aguentava mais jogar Sul-Americana. De Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. É um ano importantíssimo e o São Paulo já foi campeão esse ano. Apareceu para vocês da Supercopa do Brasil. O São Paulino não pode esquecer que há menos de um mês a gente estava comemorando um título de Supercopa, um título inédito e um tabu quebrado contra o Corinthians. Então é o momento de ter calma. Durante muito tempo a gente falava que o Paulistão tinha que ser um laboratório para o Tricolor testar o elenco para a temporada. E eu não acho que esse imediatismo é correto. São 3 resultados não positivos, porque o empate para mim, tudo bem, é negativo pela circunstância, mas não é uma derrota. Só são 3 resultados que não são positivos para o São Paulo. E o São Paulo tem um jogo a menos também contra a Inter de Limeira para buscar essa classificação no grupo do Tricolor. Fechou? Tamo junto, galera. É um vídeo mais curto, assim, fazendo uma análise rápida sobre o São Paulo. E eu volto essa semana ainda para fazer uma live pra gente falar de Tricolor. Fechou? Valeu, é nóis. Se você concorda, discorda, deixa nos comentários. E se inscreve no canal para ajudar. Beijão, fui!